Nós vamos agora direto com Jacques Damasceno, a Secretaria de Segurança que está tendo uma coletiva. É isso, Jackson, boa tarde. Boa tarde, Ciro. Nós estamos aqui na Escola de Governo, no Centro Administrativo. Nesse momento acontece uma reunião e, ao mesmo tempo, uma entrevista coletiva. Perdão. Membros da Câmara Técnica de Mapeamento dos Crimes Violentos, Letais e Intencionais estão aqui nessa sala. A gente, por enquanto, está aqui fora porque a sala é um pouco apertada, mas eu vou... Tem um colegas repórteres que estão aqui. Pode passar. Mara. Pois é. Devido à gravidade dos fatos nesse final de semana, a secretária reuniu entes de várias instituições ligadas ao controle da segurança, que faz um mapeamento dos crimes, Ciro. Eu vou só fazer um preâmbulo antes da gente entrar aqui na sala, que é realmente muito pequena. A secretária Kalina Leite vai falar agora, cada um está falando um pouco. Agora há pouco falava Marcos Dionísio, da Coordenadoria de Direitos Humanos, para falar do que pretende fazer o governo do estado diante os números da violência que tem se alcançado. Apesar da diminuição emitida pelo governo, este final de semana foram 33 homicídios no Rio Grande do Norte, de sexta até domingo, dos quais 26 aqui em Natal, entre os quais um de um policial militar, num caso que outro também ficou ferido ali no bairro de Nova República, no conjunto Nova República. Eu vou entrar aqui, Ciro, vamos ver se a gente... Agora eu vou ter que falar um pouco mais baixo, porque os representantes do governo estão falando nesse momento. E deixa eu ver se a gente consegue colocar o microfone lá durante algum dos pronunciamentos. Vamos lá. Estamos ao vivo aqui. Com licença. Vamos entrar aqui na reunião. De toda forma, nós estamos trabalhando nessa integração. E o Plano de Juventude Viva comporta todas essas ações e programas com foco e ênfase na juventude, porque a gente sabe que muitas dessas mortes acometem jovens negros, né, dessas comunidades. Eu queria fazer uma informação rápida, porque daqui a umas 2 semanas o Fórum Brasileiro vai lançar um estudo sobre letalidade e Ciro. policial. E o Estado do Rio Grande do Norte vai aparecer... Está falando Ivênio Hermes, do setor de estatística da Secretaria de Segurança. De 2013 e 2014, tá? Mas nós já temos o nosso mapeamento até o ano de 2015. E no nosso mapeamento nós estamos em redução de 29%. Então, quando esse estudo sair, eu quero que vocês lembrem bem que se refere a 2013 e 2014. Porque sai com o nome Mapa da Violência 2015, né? Porque a gente tenta preservar o nosso estado, né? Todo o esforço da segurança... Falando a secretária Kalina Leite. Né? E às vezes uma manchete sai para outros estados, como saiu recentemente no jornal, Natal é campeão de morte entre jovens. Isso era um dado de 2013. Então essa preocupação, né, da Câmara de Mapeamento é dizer que esse estudo que será lançado será relativo a 2013 e 2014, para a gente ter cuidado, né? Com números já tratados. Ok, Ciro, nós continuamos aqui na coletiva. Daqui a pouco nós voltamos ao vivo aqui do Governo do Estado, do Centro Administrativo, onde os entes do governo estão falando sobre as medidas a serem tomadas pelos últimos números da violência. Ciro Robson. Olha, daqui a pouquinho o Jacques Damasceno, novamente, lá na Escola do Governo, onde a doutora Kalina Leite e mais autoridades falando aí sobre, dando uma geral dessas mortes que aconteceram neste final de semana. Porque o nosso programa está começando e você vai ver também. Os militares foram alvejados em frente a uma padaria. O soldado Daniel Henrique da Silva, de 34 anos, da Companhia de Guarda dos Presídios, ainda chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do Hospital Santa Catarina. Uns 8 a 10 tiros. E aí foi 3 tiros aí. Os 2 homens seguiam em uma moto neste trecho da Avenida Tomás Landim quando foram surpreendidos com tiros. 2 homens
alvejados estariam praticando arrastões em paradas de ônibus aqui na Avenida Tomás Landim, quando foram surpreendidos por um atirador não identificado. A vítima, que tinha 23 anos, foi reconhecida pelo pai. Anderson chegou a ser visto com vida pela última vez em uma festa na noite desse domingo, a poucos metros da casa onde morava. Só Jesus para me dar força. O veículo foi levado por volta das 10 horas da manhã no bairro Planalto e pertence à Companhia de Águas e Esgotos do Estado. Ela tava lá, na rua lá de casa, lá, debaixo do pé de árvore, com chave na ignição e tudo. O pessoal passava a perna e ia embora. Ficou preocupado de ter dono? Sério, não. A noite foi de terror no conjunto Nova República, no bairro Pajuçara, Zona Norte de Natal. Sábado passado, um policial militar foi morto, outro baleado. Na busca pelos suspeitos, houve troca de tiros entre os bandidos e a polícia. 2 elementos morreram no ar. Os militares foram alvejados em frente a uma padaria na Avenida Castelo Branco, onde um dos policiais trabalhava como segurança particular. Este morador, por pouco, não chegou ao comércio na hora dos disparos e afirma que os bandidos já chegaram atirando. Segundo o dono da padaria, disse que ele foi anunciando logo, perdeu, né, com o policial, né? Aí atirou a queima-roupa, no caso. Aí quando atirou a queima-roupa, já se ajoelhou, se agachou, que é o filho de São Luís, o de lá atirou de lá para cá. O soldado Daniel Henrique da Silva, de 34 anos, da Companhia de Guarda dos Presídios, ainda chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do Hospital Santa Catarina. O outro soldado atingido, Manuel Medeiros da Cunha, da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia de Natal, precisou passar por uma cirurgia e está internado na unidade. O episódio foi por volta das 7 horas da noite e as pessoas que passavam pela avenida também presenciaram o momento da fuga dos atiradores. Um deles ferido. O senhor estava aqui na calçada quando os bandidos passaram correndo? Vindo da padaria e entraram aí. Foi uns 8 a 10 tiros. E aí foi 3 tiros aí. Eles desceram atirando? Não. Depois que a polícia chegou, teve 3 tiros aí. Minutos depois, a polícia começou a procura pelos assassinos. Aqui mais à frente, várias viaturas do 4º Batalhão, BP Choque e Rocan fazendo o cerco no quarteirão para onde os suspeitos teriam fugido. A busca demorou horas e a população insistia em acompanhar o trabalho da polícia nas ruas. A gente está vendo aqui alguns moradores correndo. A gente ouviu também alguns barulhos de tiros e alguns policiais também passaram correndo naquela direção. Parece que localizaram um suspeito. Uma viatura saiu em disparada, mas a gente ainda vê outras aqui fazendo o cerco, o que dá a entender que os militares ainda estão procurando alguém. Durante a operação, 2 suspeitos ficaram feridos em confronto com a polícia e morreram a caminho do hospital. Mais tarde, outros 2 suspeitos foram detidos, em frente à unidade onde o militar Manuel Medeiros ainda passava por uma cirurgia delicada. O clima era de revolta. Lamentável, em uma semana, 3 policiais militares baleados, 2 vieram a óbito. E essa é a realidade da segurança que estamos vivenciando aqui no nosso estado. Quando nós afirmamos que existe uma verdadeira caçada aos trabalhadores, aos profissionais de segurança pública, isso aí não é à toa. O Estado precisa encarar isso mais de frente e dar uma resposta mais rápida, mais concreta, porque a impunidade tem servido de combustível e de incentivo para que outros casos também venham ocorrer. Concordo com você, Roberto Campos. Concordo com você. Gênero, número e grau. A violência tem tomado conta do nosso estado, da nossa cidade, da Grande Natal. E os policiais têm sido vítimas, assim como os pais de família e cidadãos comuns. Isso tem que acabar. O clima foi de muita comoção e tristeza no velório e sepultamento do policial militar Daniel Henrique. Você acompanha com a nossa equipe aqui no ar.
Vítima do atentado ocorrido na noite do último sábado, o soldado da Polícia Militar Daniel Henrique da Silva, de 32 anos, foi velado na tarde de ontem na zona norte de Natal. Familiares e amigos do policial estiveram no local para dar o último adeus ao soldado. O sentimento de dor se misturava com a revolta pela perda de mais um homem da corporação pelas mãos da criminalidade e da violência. O soldado Henrique fazia bico de segurança junto a um colega da corporação quando foi surpreendido pelos bandidos. Segundo informações da Polícia Militar, os assassinos já teriam chegado falando: "São vocês mesmos". De seguida, dispararam os tiros, sem dó nem piedade. Nossa equipe de reportagem conversou com o irmão da vítima. Mesmo abalado, ele lamentou o ocorrido. É uma perca irreparável, é uma vida que não volta mais. A cidade, ela pode até ter perdido, ela perdeu um anjo, né? A cidade perdeu um anjo aqui na terra, mas eu creio que Deus ganhou um anjo lá no céu. O PM assassinado era formado em Direito e ajudava a família com o suor do trabalho, em especial a mãe. Quem o conheceu afirma que ele era uma pessoa pacífica, sem inimigos. É uma fatalidade porque é o seguinte, em menos de 8 dias, são 2 colegas, por ironia do destino, da mesma companhia, do qual trabalhava com todos os dois, tanto com o soldado Costa como o soldado Henrique. E para mim foi uma surpresa, me pegou de surpresa de novo, a triste notícia que tinha sido outro colega meu, no caso o soldado Henrique. E é uma tristeza porque todos nós sabemos que ele era um cara sem vícios, era do trabalho para casa, trabalhava para ajudar a família, entendeu? Era um cara digno, profissional e falta palavras para falar no momento, entendeu? Olha, primeiro a gente leva aqui as condolências à família mesmo do Henrique, família particular, né, os pais, os irmãos, os parentes. E a gente estende este abraço à família militar. A gente sabe que é grande. A gente sabe que é grande essa família, que não se pode se desfazer assim de um membro por qualquer besteira como está acontecendo. Os caras chegaram simplesmente, perdeu, são vocês mesmo, e atiraram nos policiais. Eles foram para matar, não foram para assaltar. Se foram para matar, porque alguém mandou, a mando de alguém. E de repente esses mesmos suspeitos dançaram em pouco tempo, porque trocaram o tiro com a família de Henrique de Medeiros, que é grande. São 9 mil policiais no estado. Nessa mesma noite, 11 pessoas, 11 camaradas foram assassinados. Alguns troca de tiros. Dois que estavam fazendo arrastões em parada de ônibus da avenida ali, Tomás Landim. E por essa onda de violência que a Secretaria de Segurança está em uma reunião, uma coletiva agora, na sala de governo, já acabou, Jacques Damasceno está lá ao vivo, daqui a pouco ele vai entrar de novo trazendo aí uma explanação de tudo que aconteceu, vai colocar a secretária Kalina Leite no ar conosco, ao vivo, para falar aí sobre tudo isso, principalmente sobre a morte do policial, aliás, a morte de 2 policiais em 10 dias, Márcio Costa e o Daniel Henrique, o policial baleado Medeiros, os agentes penitenciários que sofreram atentado no mês passado, quando estavam passando em Parnamirim, e o cidadão de bem. Eu tenho que cobrar isso, doutora Kalina Leite. Que a senhora fale, mas que a senhora puxe pro lado do cidadão de bem sempre. Do policial militar, do policial civil, do agente penitenciário e do pai de família, que não tem mais como ficar silêncio diante de tudo isso. Falando em família, camarada foi assassinado, tirado de dentro de um clube, junto com um amigo que foi baleado. E o pai de família foi reconhecer o corpo e fala com a nossa equipe. Você vê agora aqui no ar, coloca agora. Com a marca de um tiro, o corpo de Anderson da Silva Souza foi encontrado logo no início da manhã dessa segunda, numa região de mata de difícil acesso no Parque Industrial em Parnamirim.
A vítima, que tinha 23 anos, foi reconhecida pelo pai. Anderson chegou a ser visto com vida pela última vez em uma festa na noite desse domingo, a poucos metros da casa onde morava. O senhor falou que viram seu filho ainda vivo ontem numa festa. Ontem, dentro do Clube Coserne, tiraram ele lá de dentro. Como é que foi isso? Qual teria sido assim, o motivo? O que é que só... Eu não sei. Só sabe só ele, Jesus e quem estava com ele. Um amigo também foi baleado? Foi. Os dois foi na covardia. E eles tinham um problema assim com droga, assalto? Alguma... Não, isso aí não. Se tivesse, eu era muito homem para falar. O vício que ele tinha era só cachaça. Que os outros pensam que a cachaça não mata, mas a cachaça mata também. Com emprego fixo, de acordo com o pai, a vítima não teria passagens nem problemas com a polícia. Ele estava trabalhando com um rapaz que era da polícia lá na corregedoria. Sempre ele trabalhou no meio de gente da polícia, ele. Nunca teve problema com nada? Não, graças a Deus. Pode puxar a ficha dele em todo canto. Nunca teve problema com nada. O problema era só a cachaça. Como é que foi esse coração de pai, né? O senhor trabalha, o senhor falou que sua família é evangélica. Só Jesus para me dar força. Só ele. Para me dar força e fechar a boca do leão, para a gente não falar besteira. Mas é aquele Deus que eu sirvo a ele, eu creio que ele vai tomar as providências e vai aparecer quem fez. Isso não vai ficar impune, não. Porque se ele fosse vagabundo, eu não queria nem correr atrás. Mas como ele era trabalhador, não pode ficar impune. Senão ele vai ficar como o outro, e outros. Aí o nego vai ficar sempre se acostumando. A cidade da gente sempre vai ficar só se derramando de sangue. Cadê as punições? Cadê os governantes? Cadê nada? Fechando os olhos. Porque todo mundo que morre hoje em dia tem que ser traficante, tem que ser ladrão. Para ser impune é só um pé, para ser impune. Vamos procurar saber quem é a pessoa também. Concordo com o senhor André. Infelizmente a nossa vida está desse jeito. As coisas acontecem e briga de gangue, os traficantes, usuário de droga e fica por isso mesmo. Jackson Damasceno, você, ao vivo, direto da Escola de Governo, ao lado da secretária Zé Jackson. Olá, Ciro, estou aqui com a secretária rapidinho, ela está de saída aqui, acabou agora há pouco a reunião com a Câmara do Mapeamento e ela fala agora com o jornalista. Secretária, o que é que o governo tem a dizer diante desse final de semana tão violento? Olha, a gente lamenta toda a vida que se perde, a gente fica triste, mas a presença da polícia ela tem que ser fundamental em todas as comunidades, né? A gente atribui principalmente a briga de facções em razão do desmantelamento que houve na semana passada do tráfico de entorpecente, 2 grandes operações onde tirou-se de circulação mais de 20 líderes de traficantes aqui do estado, né, operações feitas pelo Ministério Público, Polícia Militar e Polícia Civil. Isso por si só gera a briga entre eles pela liderança, né? Além disso, a gente tem um registro muito triste a fazer, que foi a morte do policial. Se questiona se há alguma retaliação da polícia, de forma alguma, porque a polícia, em confronto, foram 4 mortes em confronto com a polícia, 2 anterior, inclusive, à ocorrência com o policial, então não há que se falar nisso. Mas a polícia, ela vai estar presente em toda a comunidade, independente do crime que esteja acontecendo. Secretário, fazendo uma análise rápida, os números continuam favoráveis ao governo? Sim, a gente está, esse mês, a curva que era descendente cresceu em relação desse final de semana atípico, mas em relação ao ano passado a gente ainda tem um decréscimo, e principalmente na Zona Norte, que a gente tinha um decréscimo de 15% de crimes violentos letais intencionais. Com esses episódios caíram para 8%, mas ainda é um número menor do que o número de homicídios do ano passado. Secretário, o que se questiona muito é que, apesar dos números serem favoráveis, a população ainda não conseguiu sentir uma melhora na sensação dessa segurança. Quando é que isso pode acontecer e a que a senhora acredita essa ainda não sensação? Olha, a proliferação da informação, né? Uma ocorrência como essa, né, que foi absolutamente setorizada, né, que foi
muito evidente na Zona Norte de Natal. Quem está na Zona Sul, na Zona Oeste, no interior, ele também fica tomado por esse sentimento de violência, né? Então, as redes sociais, elas favorecem a essa sensação. Na verdade, os números não são ideais, há muito que se fazer, embora a gente tenha que reconhecer que, em relação a anos passados, os números, além de serem oficiais, agora tratados por diversas instituições, eles são reduzidos. Há vários vetores, né, que propiciam esse crescimento da violência, desde a crise econômica que o Estado passa, a participação do município, iluminação pública, valorização da família, programas sociais, né? Mas tudo deságua na na Segurança Pública, e a importância da gente trazer a informação para o sistema de segurança, para que a gente possa tirar de circulação as pessoas que ameaçam tanto nossa tranquilidade. Obrigado, secretário, pela entrevista. Só mais uma coisa, Ciro. Uma relação importante que a gente precisa fazer, de todas essas ocorrências do final de semana, apenas 4 pessoas das 22 que foram mortas não tinham relação com o sistema prisional, respondendo processo ou passagem pela polícia. Isso também é uma preocupação nossa, a fragilidade do sistema prisional que repercute aqui no sistema de segurança. Agora sim, obrigado, secretário, pela entrevista. Nós continuamos aqui, Ciro, na Escola de Governo, a qualquer momento com outra autoridade, outro representante de uma entidade ligada ao assunto aqui no Estado. É com você, Ciro Robson. Ok, Jacques, daqui a pouquinho você volta daí, falou com a doutora Kalina, pelo menos 4 das 22 pessoas assassinadas, mortas, algumas em confronto com a polícia, não tinham passagem pela polícia, não tinha nada com a justiça. Daqui a pouquinho, falando nisso, nesse monte de mortes,